Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito, muito prazer que eu te recebo aqui, nesse espaço, para que a gente possa descomplicar a psicologia. Esses dias eu tive que fazer uma pequena alteração nas minhas redes sociais, começar do zero. E para você que ainda não me segue, ou para você que me segue na outra, passa a me seguir nessa nova rede. Instagram, @caroline.lemosf. Lá nós damos continuidade a esses temas que eu trabalho aqui. Hoje vai ser o último episódio da série sobre autoconhecimento. E como eu prometi para algumas pessoas que nós iríamos começar a série de relacionamento a partir da próxima semana, nós vamos trazer essa série toda especial, que é o tema relacionamento. Como ter um relacionamento mais saudável nesses dias de relacionamento descartável. E aí, o que é que você acha? Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é aniversário da minha mãe, do meu exemplo e da pessoa que eu mais amo na vida. É muito especial para mim ter ela me apoiando, ter ela comemorando comigo cada etapa da minha vida. E eu sei que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, que muitas pessoas não têm a mãe ou não têm os pais como a figura de referência. E por isso que hoje eu decidi, para finalizar o nosso episódio, a nossa série sobre autoconhecimento, falar sobre repetições familiares, sobre família. Afinal, o nosso autoconhecimento, ele precisa vir também da nossa origem, ele precisa também vir da nossa base principal. E ontem, no Clube das 9, que é um clube que eu faço toda quinta-feira no Instagram, nós conversávamos sobre finanças e como as repetições, inclusive financeiras, na nossa vida pode trazer vários prejuízos. E daí já é uma brecha para falarmos sobre relacionamento. É muito especial eu poder ter esse espaço para de bate-papo com vocês. Para quem não toma café, já pega um chá. Para quem toma xícara de café na mão. Para quem está fazendo atividade física e me escutando nesse momento. Para quem está trabalhando. Já pega, se veste de autoconhecimento. Vamos começar mais uma série sobre autoconhecimento. Mais um episódio de autoconhecimento. E hoje, falar sobre família, para mim é algo muito importante, porque a minha família é uma base e uma base muito forte para mim. E eu compreendo que nem todo mundo tem essa base, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque muitas vezes a família também, ela pode ser um espaço de muito prazer, de muita alegria, de muito aprendizado, mas ela também pode ser um espaço de muito sofrimento. E quando nós olhamos para a base que a sociedade traz, de que é necessário amar a qualquer custo alguém que nos machucou, eu entendo que é necessário ressignificar tudo que nós passamos. Até porque tudo que nós passamos nos fez construir quem somos hoje. Esse é o que eu acredito fielmente. Porque você não seria a pessoa que você é hoje se você não tivesse passado pelas dificuldades que você passou. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que a pessoa que existe aí dentro hoje tem relação com todas as construções que você fez durante a sua vida, inclusive nos momentos difíceis. Quando a gente fala sobre família, ela é a nossa base principal de aprendizado, mas também é a nossa base principal de sofrimento. E nesse espaço é onde você aprende como amar, qual é o significado do amor, qual é o significado do dinheiro, qual é o significado da vida. É nessa base que você aprende se você precisa ter pensamentos que são positivos, focado no futuro, na sua construção, ou se você vai ser uma pessoa pessimista, focada no passado, guardando tudo o que aconteceu de ruim na sua vida e vai ficar muitas vezes ali estagnado. Eu sei que para muitas pessoas é difícil voltar para o passado, eu sei que para muitas pessoas é difícil reconstruir a sua história, mas uma das coisas que para mim faz muito sentido, e eu fiz isso em minha vida, é poder escrever a minha história, escrever, eu digo escrever mesmo, e não pensar sobre ela, porque quando a gente pensa, os nossos pensamentos, eles podem ser desviados, e a gente geralmente foge do sofrimento. Afinal, quem gosta de sofrer, quem gosta de lembrar de algo que foi ruim na vida? Ninguém, né? Mas quando nós paramos para reescrever essa história, olhar para essa história e entender que tiveram momentos de sofrimento, isso sem dúvida, tiveram momentos de aprendizado, tiveram momentos de reconhecimento e é necessário momentos de reconstrução também.
porque nós conseguimos olhar e dizer: eu não sou a repetição da minha família, eu posso ser alguém melhor, eu posso fazer uma diferença na minha vida, e isso não tem preço, porque muitas vezes nós repetimos sem perceber, nós fazemos sem sequer dar conta do que estamos fazendo. E mesmo que aquele comportamento, sabe, que você olhava no seu pai ou que você olhava na sua mãe ou em algum cuidador seu e dizia: eu detesto esse comportamento que essa pessoa tem, é um comportamento muito doloroso para mim, é um comportamento que eu não quero na minha vida, mas inconscientemente você acaba repetindo o mesmo comportamento. Você tenta fugir tanto daquele comportamento, inconscientemente você repete ele. E aí algumas pessoas dizem assim: você tá parecendo com seu pai, você tá parecendo com sua mãe. E aquilo te machuca de uma forma tão forte, porque você sabe que aquele comentário é um comentário pejorativo. Tem coisas que a nossa mente, ela trabalha como normal, é o automático. Você aprendeu aquilo, então você repete aquilo, mesmo que não faça sentido. Tomar consciência do nosso comportamento, tomar consciência da nossa vida, inclusive do que acontece nas nossas relações, é um ponto inicial para a mudança. E eu só posso começar um processo de mudança em relação ao autoconhecimento quando eu olho para minha base de vida, quando eu olho para minha história de vida. E ali eu posso entender como eu fui construída. Como é que você foi construída na sua história de vida? O que é que a sua história fala sobre você? O que é que você repete da sua família que é de forma inconsciente e que você não gostaria de repetir? O que é que para você é mais difícil de mudar? Durante a minha infância, meu pai me ensinou que você resolve o problema na base do grito, na base da explosão. Eu olhava para o que ele fazia e dizia: eu nunca vou repetir isso. E por sorte ou azar do destino, eu repetia. Sempre que eu estava estressada, eu explodia. E com o tempo, você vai aprendendo que a explosão não é a melhor forma de se expressar. Porque você pode estar extremamente certo no que você faz, ou no que está acontecendo, mas quando você explode, você perde completamente a sua construção de quem você é. Você perde a admiração das pessoas e as pessoas não conseguem perceber que você está certo. As pessoas só conseguem perceber que você explodiu, então você está errado. E aprender sobre inteligência emocional, aprender a nomear as minhas emoções, porque na infância eu não aprendi o que era isso, eu não sabia nomear as minhas emoções, eu só aprendi que eu tinha que negar tudo que era ruim. Então, aprender a nomear as suas emoções é o primeiro passo. Olha para as dificuldades que você tem hoje e olha lá para trás e diz: quais são os problemas que existem na minha vida hoje? Tem conexão com o meu passado? Tem conexão com a minha história de vida? Porque muitas vezes você está na zona de conforto do que você aprendeu. E é possível sair desse lugar. Mas para você sair desse lugar, primeiro você precisa reconhecer. Então volta lá no seu passado, tenta fazer o exercício de lembrar como era a sua relação. Como era a relação de seus pais no casamento, como era a relação de seus pais com dinheiro, de dinheiro é sujo. Para que guardar dinheiro? Para que economizar? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Ganhou, tem que gastar. Você tem que realizar os seus sonhos a curto prazo, porque o médio e longo prazo, Deus dá um jeito. Talvez a sua relação com o dinheiro, talvez a sua relação com a amizade, talvez a sua relação amorosa, ela tenha uma base muito forte da sua família. E uma base muito forte com construções que são negativas. E essas construções, elas podem estar paralisando você. Você não é o que seus pais falaram de você, você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai dar conta, você não é isso. Como também você não precisa repetir os seus pais. E a não repetição não significa que você está se excluindo da família, mas que você está melhorando o ser humano que existe aí dentro de você. É um exercício que talvez seja um dos mais difíceis na parte do autoconhecimento, porque a gente vai tocando nas feridas que existem dentro da gente. Mas, quando a gente resolve ressignificar tudo aquilo, vocês não imaginam a transformação que é. Quem já começou esse processo já sabe como é. Eu lembro que eu tinha muita raiva de meu pai, e hoje eu falo sobre isso abertamente, porque, nossa, quando alguém dizia assim, eu tinha raiva de minha mãe ou raiva de meu pai,
a sociedade quase lhe esgana, porque você não pode ter raiva dessas pessoas. Mas quando você tem um sofrimento, o sentimento de raiva ele é normal, porque tem algo que está ali te incomodando. Agora, o que você faz com esse sentimento é que é grande chave. E durante muito tempo eu tive raiva de meu pai por tudo que ele me fazia, em relação à forma com que ele falava comigo, em relação à forma com que ele me tratava. E eu alimentei essa raiva por muito tempo. E durante alguns períodos da minha vida eu comecei a questionar o porquê eu alimentava e porque eu era muito parecida com ele. Então era muito difícil eu olhar para mim e gostar de uma pessoa que me fez mal. Mas com o tempo eu fui ressignificando o que foi que esse pai me ensinou. Porque ele não era de todo ruim, ele não era uma pessoa má. E aí, para eu poder entender um pouco mais sobre ele, eu fui buscar a história de vida dele. E eu entendi como era difícil para ele. Eu passei a admirar. Nossa, ele saiu do lugar de vilão, daquela pessoa que me fez sofrer, que o sofrimento ainda estava ali, não se apaga. Mas para um lugar de um ser humano que estava tentando sobreviver e que estava tentando passar para os filhos tudo que ele tinha. Talvez de uma forma completamente errada, mas ele tentava passar para os filhos aquilo. E ele me ensinou a ser uma. Eu sempre brinco, as pessoas sempre brincam comigo, que dizem que é uma mulher ona, que é aquela mulher que faz tudo, e que as pessoas olham e dizem assim: não, ela não é nada feminina. E ele me ensinou a consertar as coisas, ele me ensinou a encarar a vida de forma dura, a viver em meu mundo, um mundo particular. Claro, essas desconstruções de que eu sou forte, de que eu preciso dar conta de tudo, de que eu não posso ser acolhida, isso eu tenho feito todos os dias da minha vida, porque eu aprendi que todos nós precisamos de acolhimento. E desconstruir de que você é forte, de que você não precisa desse acolhimento é o primeiro passo para isso. Então, quando eu comecei a ressignificar a história de vida, a minha história de vida, eu comecei a fazer uma trajetória diferente. E foi uma trajetória libertadora. Não foi fácil, mas é possível ressignificar, porque a partir do momento que eu ressignifico a minha história de vida, eu saio do lugar de vítima para o lugar de protagonista da minha história. Eu saio do lugar de quem reclama da vida e diz a vida fez isso comigo, para o lugar de beleza, a vida fez isso comigo. Doeu demais, mas eu posso fazer diferente a partir de agora. Eu não preciso viver com essa ferida, eu não preciso viver com essa dor. Eu apenas preciso ressignificar ela e olhar o que eu tive de aprendizado. Todas as situações difíceis que acontecem na nossa vida, elas trazem um aprendizado. E nós temos duas escolhas. Uma, lamentar por tudo que aconteceu e chorar pela nossa história de vida, que vai nos levar para um espaço de desconforto, de dor, de crítica, de estagnação, de incapacidade. Ou olhar para essa dor e dizer, beleza, eu senti ela dói, ela machuca, mas o que eu aprendi? Eu aprendi que a vida não para, eu aprendi que eu preciso cair 10 vezes e levantar 11, eu aprendi que se eu não acreditar nos meus sonhos, ninguém mais vai acreditar neles, então eu preciso acreditar neles e me apegar a eles todos os dias, porque eles vão me fazer crescer cada dia mais. Eu preciso estar com pessoas que somem e não que me diminua. E aí você vai buscando o que é que sua história de vida traz sobre você. Esse é um dos exercícios que eu faço na clínica para que o paciente ele possa buscar o seu autoconhecimento, para que ele possa se perdoar de tanta culpa que ele traz para ele, para que ele possa perdoar os seus pais. E perdoar não significa, ou os seus cuidadores, e perdoar não significa que ele tem que voltar a viver como se nada estivesse acontecendo. Não. Ele vai aprender a conviver entendendo os seus limites, entendendo o limite do outro, porque isso é relacionamento. É saber quais são os seus limites e quais são os limites do outro, até onde dá para ir, até onde não dá para ir. Tá tudo bem, porque você não precisa passar dos seus limites para aceitar alguém na sua vida. Entender que você pode ser a sua melhor versão, não aquela melhor versão positivista de que você tem que dar a sua vida, a sua saúde mental para poder ser alguém melhor, não, mas você tem que dar passo a passo com constância, porque não adianta a impulsividade de querer mudar tudo com intensidade, se jogar de cabeça, é necessário constância. Eu sei que para muitas pessoas é complicado olhar para a história de vida. Eu recebo vários casos na clínica que
É bem complicado mesmo reconstruir, porque existem dores, existem sofrimentos, existe o prejuízo da saúde emocional, existe a concepção de que família é tudo e que a gente não pode se afastar dessa família, mas também existe a reconstrução de entender que você é um sujeito que precisa se reconhecer enquanto sujeito e não como uma repetição apenas, um anexo da sua família, mas você sendo você. Será que tudo que sua família traz para você é uma verdade absoluta que precisa ser seguido? De que forma pode ser ressignificado? Quantas mulheres acabam não conseguindo ter uma relação sexual, um exemplo, prazerosa, porque ouviu durante a vida inteira que sexo era algo ruim, de que a vida sexual era algo que tinha que fazer por obrigação, de que mulher não podia sentir prazer? Quantas construções negativas nós tivemos ao redor da vida? Quantas coisas nós deixamos de fazer pelo medo do que a minha família vai falar? E você não precisa ter uma aliança com sua família de ser quem eles foram ou continuar sendo quem você é, senão você deixa de permanecer e fazer parte dessa família. Não, você não precisa assinar essa aliança. Não é um contrato vitalício que você precisa fazer com sua família, mas entender sobre o respeito. Honre, respeite a sua história, honre e respeite o que eles representaram para você, mas não se permita continuar no mesmo lugar que te machuca. Não se permita repetir comportamentos que não fazem bem. E o autoconhecimento perpassa justamente por isso. Olhar para você, se reconhecer e dizer quem você quer ser. Você já sabe quem você não quer ser. Se não sabe ainda, busque quem você não quer ser. Mas se você já sabe, construa agora quem você gostaria de ser. E tenha isso todos os dias na sua mente. Foque no seu futuro. Quem você gostaria de ser? Como você gostaria de ser no relacionamento? Como você gostaria de ser na sua vida financeira? Como você gostaria de ser no seu trabalho? Como você gostaria de ser enquanto pessoa? Você se sente livre? Ou quando você está perto da sua família, você se sente aprisionada? Como você gostaria de ser na sua vida sexual? Quantas pessoas repetem as traições da família porque aprendeu desde a infância que trair faz parte de um relacionamento? Isso não é uma verdade. Então, quantas reconstruções nós precisamos fazer de verdades que foram colocadas como absoluta na nossa mente, que na realidade não é. É uma crença que pode ser mudada, pode ser vivida de forma diferente. Você não é um anexo da vida de seus pais. Você não é um anexo da vida das pessoas que cuidaram de você. Ao contrário, você tem nome, sobrenome, tem uma identidade e tem um ser humano fantástico que está aí dentro, que precisa sair do casulo e aprender a voar sozinho. A borboleta, quando ela entra no casulo, ela passa por uma fase muito dolorosa. Eu imagino como deve ser difícil, apertado, escuro, solitário. Mas quando ela consegue passar daquele trecho, ela consegue voar livremente. A mesma coisa é o autoconhecimento. Você está ali se rastejando, do nada você vai para um lugar apertado, escuro, sem muito acolhimento. E passado-se um tempo de aperto, você vê uma linda borboleta, livre para voar, livre para ser você. Isso é autoconhecimento. Não é continuar repetindo o que sua família acha certo ou o que você aprendeu mesmo achando errado. Dúvidas, questionamentos, sugestões, passa lá no meu Insta, @caroline.lemosf. É um prazer te receber lá para que possamos ficar um pouco mais perto. A nossa próxima série vai ser sobre relacionamento. É um dos temas que eu mais amo e vai ser um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema. Um lindo final de semana.